Em 2023, arqueólogos descobriram algo que desafia toda a lógica. Um manuscrito de 700 anos que contém descrições exatas do naufrágio do Titanic, da explosão de Chernobyl e até mesmo da pandemia que vivemos. Como isso é possível? Bem-vindos ao Mistério Desvendado. Hoje vamos mergulhar em uma descoberta que está deixando historiadores do mundo inteiro sem dormir. Durante uma reforma no abandonado mosteiro de San Michele, na região da Toscana, operários encontraram um baú lacrado contendo um manuscrito que mudaria nossa compreensão sobre o tempo e o destino. A datação por carbono confirmou, século XIII, mas o conteúdo é impossível. Este manuscrito contém 5 previsões específicas que se tornaram realidade com uma precisão que arrepia a espinha. Até o final deste vídeo, você vai questionar tudo o que sabe sobre a natureza do tempo. E mais perturbador ainda, existe uma 6ª previsão que ainda não se cumpriu. E quando vocês souberem o que está escrito, vão entender por que este documento está sendo mantido em absoluto segredo. A descoberta aconteceu em março de 2023. Os operários estavam demolindo uma parede quando encontraram uma câmara secreta. Dentro dela, um baú de madeira de carvalho com inscrições em latim que, traduzidas, significavam "O tempo não existe". O manuscrito estava perfeitamente preservado, escrito em pergaminho de pele de carneiro. Mas análises forenses revelaram algo chocante. A tinta foi feita com sangue humano misturado a substâncias orgânicas não identificadas. O autor se identificava como Frei Benedictus de Temporibus, que, segundo registros históricos, viveu entre 1201 e 1267. O texto era uma mistura estranha de latim arcaico com símbolos que não correspondem a nenhuma linguagem conhecida. Os primeiros tradutores da Universidade de Florença relataram experiências perturbadoras, desadelos vívidos, visões de catástrofes e uma sensação constante de estarem sendo observados. Mas quando os tradutores chegaram na 3ª página, eles descobriram algo que os fez parar tudo. Uma data, 14 de abril de 1912, e uma descrição que vai arrepiar vocês. A primeira previsão cumprida foi sobre o Titanic. O manuscrito descrevia literalmente um grande navio de ferro, o maior já construído pelos homens, que afundará nas águas geladas do norte, levando 1.500 almas para o fundo do oceano. Mas não parava por aí. Frei Benedictus detalhou que o navio bateria em uma montanha de gelo flutuante na 4ª lua após o equinócio da primavera, que, convertido do calendário juliano, corresponde exatamente a abril de 1912. Mais impressionante ainda, o manuscrito mencionava que os ricos e pobres perecerão juntos, mas os pobres em maior número, pois ficarão presos nas entranhas da besta de ferro. Uma descrição assustadoramente precisa da tragédia de classes que foi o naufrágio do Titanic, onde a taxa de sobrevivência da 3ª classe foi dramaticamente menor. A 2ª previsão referia-se a Chernobyl. O texto falava sobre fogo invisível que queimará 100 chamas na Terra dos Ursos, tornando a Terra morta por 100 gerações. A Terra dos Ursos é uma referência clara à Rússia, e fogo invisível uma descrição surpreendentemente precisa da radiação nuclear. O manuscrito até especificava que isso aconteceria quando o mundo estiver dividido por uma cortina invisível, uma possível referência à Guerra Fria. A 3ª previsão descrevia os tsunamis de 2004 no Oceano Índico. Ondas gigantes como montanhas engolirão terras distantes quando a Terra tremer nas profundezas do Oceano Índico. 200.000 almas retornarão ao Criador em um único dia. O número de vítimas previsto pelo monge medieval foi assombrosamente próximo aos números oficiais, 230.000 mortos. Mas se vocês acham que isso já é perturbador, esperem até descobrirem as 2 previsões mais recentes. Uma delas, vocês viveram na própria pele. A 4ª previsão foi sobre a pandemia de Covid-19. O manuscrito descrevia uma doença invisível vinda das terras do dragão que paralisará o mundo inteiro. As terras do dragão claramente se referem à China, mas os detalhes são de gelar o sangue. Os homens usarão máscaras sobre o rosto como os doutores da peste negra. O comércio cessará,
As pessoas ficarão trancadas em suas casas e se reunirão através de espelhos mágicos. Espelhos mágicos. Um monge do século XIII descrevendo videochamadas. O texto ainda mencionava que a doença atacará o sopro da vida, uma referência aos problemas respiratórios causados pelo vírus, e que os anciãos perecerão em maior número. A precisão médica é impossível para a época. Como alguém em 1250 poderia saber sobre vírus respiratórios e videochamadas? A quinta previsão aborda conflitos modernos. O manuscrito fala sobre guerras onde soldados matam sem estar presentes, usando pássaros de ferro que voam sem homens dentro. Uma descrição quase perfeita de drones militares. Menciona também conflitos nas terras onde nasceu o Cristo, referindo-se aos conflitos no Oriente Médio, e guerras onde o ferro e o fogo caem do céu como chuva. Mas existe uma sexta previsão, e ela ainda não aconteceu. E quando vocês souberem o que está escrito, vão entender por que este manuscrito foi confiscado pelas autoridades e mantido em segredo absoluto. A sexta previsão está datada para os próximos tempos e se refere a um evento relacionado ao espaço. Segundo vazamentos de funcionários que tiveram acesso ao documento, o texto menciona: quando o homem finalmente olhar para as estrelas com olhos verdadeiros, as estrelas olharão de volta. A previsão fala sobre uma descoberta astronômica que mudará para sempre nossa percepção sobre não estarmos sozinhos no universo. 3 laboratórios independentes confirmaram a autenticidade da tinta e do pergaminho. A idade é inquestionável, 700 anos. Mas as implicações são aterradoras. Como Frei Benedictus conseguiu essas informações? Exames do túmulo do monge revelaram anomalias ósseas inexplicáveis, como se o corpo tivesse sido exposto à radiação intensa, algo impossível na Idade Média. Documentos do mosteiro indicam que Benedictus passou 3 dias desaparecido na floresta em 1249. Quando voltou, estava mudado, falava línguas que não conhecia antes e desenhava símbolos estranhos. Foi nesse período que começou a escrever o manuscrito, trabalhando obsessivamente por 18 anos até sua morte. As últimas páginas traduzidas contêm uma mensagem perturbadora. Escrevo estas palavras não como profecia, mas como memória. Vi o que foi, é e será, pois fui mostrado que o tempo é uma ilusão dos homens. O círculo se fecha, e aquele que lê estas palavras já vive no tempo que descrevi. Como um monge do século XIII conseguiu prever eventos com precisão de cientista moderno? Era clarividência? Viagem no tempo? Ou existe algo sobre a natureza do tempo que ainda não entendemos? Talvez o tempo não seja linear como acreditamos, mas cíclico, permitindo que certas pessoas vejam padrões que se repetem. Ou talvez Frei Benedictus tenha encontrado algo na floresta naqueles 3 dias, algo que não deveria ter sido encontrado, algo que lhe mostrou verdades sobre o futuro que nossa ciência ainda não consegue explicar. A pergunta que não quer calar é: se as 5 primeiras previsões se cumpriram com precisão assustadora, o que nos espera na sexta? E por que as autoridades estão tão desesperadas para manter isso em segredo? Me digam nos comentários, vocês acreditam em previsões sobrenaturais ou acham que existe uma explicação científica para tudo isso? Se inscrevam no canal para descobrir mais mistérios como este e ativem o sininho, porque semana que vem vamos investigar outro manuscrito misterioso encontrado na mesma região da Toscana, um documento que pode conter a explicação para tudo que descobrimos hoje. E lembrem-se, às vezes a realidade é mais assombrada que qualquer ficção. Até a próxima, misteriosos!